Sejam bem-vindos. Sou o professor João Brasil. Hoje a gente vai bater um papo aqui, você que está aí nos vendo, muito importante. Hoje é uma aula de matemática, mas uma aula diferente. Por quê? A gente vai tratar de interpretação de questões para a prova de soldado da PM de São Paulo. E fala, mas tá, por que a gente vai conversar sobre isso? O motivo é bem simples. Às vezes, a gente recebe contato do pessoal que prestou a prova, que fez a prova, tem estudado, e a gente conversa, interage, pergunta, e aí, o que você achou da prova? Pessoa, o rapaz, a moça, acabou de fazer a prova. E aí, o que você achou da prova da PM? Fala, professor, olha, matemática eu achei difícil. E aí ele ou ela falam, mas ó, eu estudei, eu vi as suas videoaulas, as videoaulas de vocês, estudei pelas apostilas, fiz exercício, mas chegou na hora, que questões complicadas, difícil. E de fato, a prova da PM tem enunciados que desgastam um pouco. E aí geralmente, a gente faz um teste com o aluno ou com a aluna. A gente fala, escolhe uma questão da prova aí que você achou difícil. Escolhe uma questão da prova que você falou que, putz, essa é muito difícil. Aí eles trazem a questão pra gente olha, lê o enunciado, e aí a gente escreve uma linha, só que na linguagem matemática. Vou dar um exemplo, uma questão de equação. Aí eu escrevo a equação, aí falo, você sabe resolver essa equação? O cara, professor, isso aí é fácil. Ela, pois é, era isso que tinha que fazer para resolver a questão. O cara, não acredito que era só isso, nossa, a questão era fácil. Então, qual que é o grande problema aqui? Que quando a gente estuda matemática na linguagem matemática. Um trocadilho aí barato, mas no matematiquês. No matematiquês a gente resolve. Equação, sistema de equação, regra de 3, proporção, razão, a gente se vira. Só que o enunciado da prova está em português. Ou seja, eu tenho que pegar o português e tenho que traduzir para matematiquês. E não tem um tradutor online, eu não posso lá igual, joga o texto no tradutor que ele joga o matematiquês. Não tem. É a gente que faz essa tradução. Tem uma regra pronta para fazer essa tradução? Não tem, mas tem técnicas e algumas dicas que é isso que a gente vai dar para você hoje. Ou seja, quando você pegar a prova de matemática da PM, especificamente, a gente vai focar nos conteúdos que mais aparecem na prova da PM, você vai buscar palavras, termos que vão te induzir a saber, ó, essa questão é sobre esse tópico, eu vou atacar dessa forma. Eu não vou resolver nenhuma questão aqui, mas eu vou pegar várias questões de provas recentes e o que eu vou fazer? Eu vou destrinchar, vou fazer a tradução com vocês. E aí depois vocês vão ver que para resolver é fácil, ok? Então, a gente vai dar dicas, sugestões para caminhar legal nesse sentido e pegou uma questão da PM, seu cérebro já vai direto buscar. E aí, eu vou deixar uma dica geral que vale não só para a prova de matemática, mas para a prova em qualquer disciplina que você vai fazer da prova da PM. Pegou a prova, você está lá sentado, aquela ansiedade, mas você estudou com o material da Nova, você está no talento, preparado, sabe, eu vou voar essa prova. Recebeu a prova, a gente já quer sair fazendo a prova, já vou catar questão um atrás do outro. Eu não vou usar a palavra perde, eu vou usar usa. Usa 2 minutos da sua prova, 1 minuto que seja, para fazer uma coisa muito simples. Pega o caderno de questões e abre e vai olhando as questões, todas. Por quê? Isso tem uma explicação científica. Quando você faz isso, seu olho vai pegar algumas palavras, em todas as disciplinas, em matemática também, palavras que nós vamos ver aqui hoje. E aí o que acontece? O seu cérebro, que é uma máquina muito poderosa, ela vai começar a buscar lá nos seus arquivos que ficaram gravados porque você estudou, você se preparou, você fez exercício, fez resumo, escreveu. Então tudo que você estudou está lá guardado. O que teu cérebro tem que fazer? Igual ao computador, ele tem que acessar esses arquivos. Quando você vai lendo a prova, nem lendo, só batendo o olho assim, ó, não é para passar a prova voando, porque está com pressa. Mas olha a página, olha questão por questão, não é para ler o enunciado inteiro. E vai virando. O seu cérebro ele vai buscar os arquivos que vão te ajudar a resolver essa questão. Quando você voltar para resolver a questão, ele já vai ter buscado alguns arquivos, algumas pastas que têm o conteúdo. Em matemática, essas palavras que eu vou falar aqui hoje. Maravilha? Vamos lá então, vamos começar. Um edital básico da PM de São Paulo é um edital que não varia muito ano a ano e tem
os tópicos principais que eu vou destrinchar aqui hoje. Não destrinchar o edital inteiro, mas que eu vou falar como pegar. Então são esses 14 tópicos que aparecem geralmente de formas bastante parecidas. Então desde números inteiros, operações, até resolver situações problema, tá bom? Mas o foco não é discutir o edital da prova, é só apresentar que eu vou falar dos tópicos agora. Então, primeiro passo que a gente faz quando pega uma questão é olhar o final da questão. Mas, João, por que olhar o final da questão? Por um motivo simples. Eu tenho que entender o que ele vai me perguntar. Porque é uma coisa muito complicada, às vezes eu pego a questão e falo, tá, o que eu tenho que fazer aqui? O que ele quer que eu faça? E veja bem, toda a banca que faz prova, os elaboradores de questão, eles recebem uma instrução clara, que é o seguinte: eu tenho que dar uma ordem clara para o aluno, para o candidato, uma ordem clara que ele saiba o que ele vai fazer. Porque se o examinador não fizer uma questão assim, ela nem vai entrar na prova. As bancas têm um critério muito rígido para fazer provas para os concursos. Então, todo enunciado ele tem que ter uma ordem clara. Então você vai achar essa ordem. Então, vou dar um exemplo nessas 3 questões aqui. Então você pegou essa questão. Tudo bem, você leu o enunciado, mas dá uma olhada aqui. Ao final, considerando-se o número de total de peças, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas. Pronto, ó. O número de peças que podiam ser utilizadas. É isso que ele quer. Então, primeira coisa que eu faço, eu falei, olha, ele quer que eu calcule peças que podiam ser utilizadas. Tudo bem, você leu o enunciado. Aí você vai e lê mais uma vez. Professor, vai gastar muito tempo. Não vai. Isso vai garantir que você acerte a questão. Você já sabe o que tem que fazer. Quando eu sei o que eu tenho que calcular naquela questão, quando eu sei o que eu tenho que abordar, eu já leio o enunciado diferente. Por quê? Se eu começo de cara, obviamente, eu vou ler lá, em uma caixa de 150 peças, eu vou recebendo um monte de dado sem saber o que eu tenho que fazer ainda. Então, lê o enunciado, mas foca de cara no final da questão. Bom, achei o que eu tenho que fazer. Aí volta e relê. Porque aí, quando eu for reler, os dados que forem aparecendo, eu já vou concatenando, eu já vou pondo um atrás do outro para chegar na resposta que eu quero. Então, foquem lá. A prova da PM, ela não faz pergunta. Qual é o número tal? Qual é... Não, ela sempre deixa algo para ser completado. Como assim? O número de peças que podia representava 48%, 40%. Então veja que as respostas complementam a frase. Qualquer uma dessas porcentagens se encaixaria aqui. Tá? Então não esperem, pode ser que apareça, mas não espere, não é comum aparecer questões com ponto de interrogação na prova da PM de São Paulo. Um outro exemplo aqui. Se essa máquina trabalhasse 6 horas por dia, eu produziria o mesmo lote de peças em... Então, trabalhasse 6 horas, produziria o mesmo lote de peças. E a outra aqui. O número de coxinhas compradas foi... E aí, para ter uma ideia como é que ele quer as respostas, importante. Olhar as alternativas. Para quê? Para ver o tipo de resposta. Então, olha, bom, aqui, ó, é tudo em porcentagem. Então, eu quero a resposta em porcentagem. Mas teria um outro jeito? Por exemplo, aqui teria. Eu poderia calcular a resposta em fração, em número decimal, o que eu quiser. Mas ele quer em porcentagem. Então, olhe o final da pergunta, veja as alternativas para saber o que ele espera que você responda e depois comece a fazer a questão. Parece muita coisa, mas esse passo a passo é que vai fazer você destrinchar a questão e traduzir para o matematiquês corretamente. Por quê? A prova da PM de São Paulo, ela não tem um trabalho operacional muito grande. Geralmente, 1 ou 2 questões que exigem contas mais complexas, um pouco maiores. O restante consiste em contas mais rápidas. Ou seja, se você traduzir certinho a questão, você vai fazer certo. Tenha certeza disso. Se você estudou com as nossas videoaulas, se preparou com o nosso material, você vai deitar e rolar. Mas tem que fazer a tradução certa. Maravilha? Então, aqui, por exemplo, produziria o mesmo lote de peças em 7 dias, 6 dias. Ele quer o quê? Resposta em dias. Ele não quer em horas. Eu podia falar em horas, em semanas, em séculos, milênios, mas não, ele quer em dias. Então, olhem as alternativas para saber que resposta que ele espera. Tá bom? Então, esse é o passo 1, identificar o que é pedido. Primeira coisa. Então, o que eu faço isso? Olho o final da questão
e olho as alternativas. Maravilha? Olhou o final da questão, leia o enunciado inteiro, porque aí você já vai concatenando os dados. Perfeito. E aí o seguinte, dentro do passo 1, algumas questões, elas vão exigir que a gente calcule alguma coisa. O número de peças, o número de coxinhas, o número de pessoas, a média da idade dos policiais daquele batalhão. Legal. Identifica se tem alguma grandeza desconhecida. Existem questões que são questões só de cálculo. Por exemplo, Maria foi ao mercado com R$100, comprou 1 quilo de batata e gastou R$5,60, comprou 2 quilos de feijão, gastou R$2,40 em cada um, comprou 5 quilos de arroz, gastou R$11, comprou 2 maçãs. Quanto que sobrou de troco? Isso é uma questão que exige conta. Pego os R$100 e vou descontando. Mas tem questão que fala, João tem tampinhas de garrafa, Marcelo tem garrafas de vinho. Então eles fazem coleções. O exemplo foi horroroso, mas vamos supor que coleciona tampinha de garrafa e garrafa de vinho. Sabendo que ambas as coleções somadas têm 120 objetos e que João tem 10 tampinhas a mais do que Marcelo tem de garrafas, quantas tampinhas de garrafas tem cada um? Opa, ele está pedindo para achar alguma coisa. Então, quando ele pedir para achar, a gente tem que ver o quê? Quantas variáveis têm que ser encontradas? Uma variável? 2 variáveis? Não sei. Geralmente, na prova da PM de São Paulo, vamos chegar no máximo a 2 variáveis. E aí, a cada grandeza que eu não conhecer, por exemplo, tampinhas e garrafas, vou atribuir uma letra. Bem, geralmente X ou Y. Então, não conheço alguma coisa, chama de X. Não conheço 2, X e Y. Por quê? É aqui que começa a tradução para o matematiquês. Quando eu saio do enunciado e passo para letras, equações, símbolos e assim por diante. Passo 2. Identificar o assunto. Então eu vou pegar os assuntos mais recorrentes na prova. Tá? Então é o seguinte, equações e sistemas de equações. Quando que eu vou resolver uma questão de equação e sistema de equações? Quando eu tenho que encontrar uma ou 2 grandezas. É aí que eu vou usar equação ou sistema. E o que ele vai me dar? Ele vai me dar alguma relação com isso. Então, por exemplo, se eu dei o exemplo das tampinhas e das garrafas. Você no enunciado falou, bom, eu tenho que achar tampinha ou garrafa e eu não conheço nenhuma das duas. E ele deu relações entre os números. Como assim? O total de objetos é 100. Quer dizer o quê? Que se eu somar tampinhas com garrafas é igual a 100. Se eu somar uma variável que eu não conheço com outra dá 100. Se eu somar x que eu não conheço com y que eu não conheço dá 100. X mais y é igual a 100. Fiz a tradução. Então, se ele me der relação, se ele quiser que eu ache alguma coisa que eu não conheço, ele tem que dar relações. Senão, não é uma prova de adivinhação. Eu vou adivinhar quantas tampinhas tem. Não dá. Porque é uma ciência exata, a gente vai direto. Ele tem que dar relação. Então, pegou um enunciado onde ele não dá nenhum dado, ou melhor, nenhum dado não, desculpe a palavra. Ele tem grandezas desconhecidas, uma ou 2, procura a relação. O que é a relação? O que ele vai pegar esse valor e vai relacionar com algum número. Um exemplo que eu dei, se eu somar as tampinhas com as garrafas, eu tenho o total de 100. É isso que vai dar a chave para começar o processo de tradução. Ok? E frações e porcentagem. Bom, esse daqui é o seguinte. Esse é mais fácil. Procurar frações e porcentagem nas questões. Geralmente, elas aparecem nos enunciados. Então, pegou um enunciado que tenha lá 3/5, 2/3, 10%, saiba que vai ter que usar. Geralmente, isso aqui é importante, não é sempre. Às vezes, eles aparecem, eles caem nas mesmas questões. Questão que envolve
fração e porcentagem, fração e equação, enfim, pode misturar. A fração e a porcentagem são ferramentas de trabalho. Tem questão só de fração na prova? Tem. Tem questão só de porcentagem? Tem. Mas tem questão de equação com fração? Tem. Então, o tema 2, ele aparece em diversas partes. Então, como identificar que uma questão é daquilo? Como que eu interpreto que eu vou usar a fração? Eles colocam a fração no enunciado. Ou eles usam a palavra razão, tá? Então, ou fração ou a palavra razão. A razão no número de homens e mulheres numa festa é 3:2. Tá? Então procure a palavra razão. Razão vai ajudar a saber que, opa, vou lidar com frações. Tá? Então, veja bem, vimos o passo 1. Identifica o que a questão pede. Olha as alternativas. Depois a gente vai buscar palavras, enunciado, que me digam qual o conteúdo que eu vou resolver aquilo. Maravilha? Então eu vou dar exemplos aqui. Não vou resolver as questões, mas eu vou dar exemplos. Então aqui, ó, peguei a questão, essa primeira questão. Vamos usar a nossa tática para fazer isso daí. Vou olhar para o final da questão primeiro. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. Ele quer o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. Ponto. Agora eu vou ler o enunciado. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3:5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. No total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram essa fase foi... Beleza. Então, vamos lá. Aí eu olhei o enunciado e eu achei o seguinte. Eu achei uma fração e usei a palavra razão. Razão e fração. Opa! Tenho que usar fração. Legal. Quem que eu não conheço aqui? Aí, bom, eu tenho número de mulheres, número de homens. Não conheço nenhum nem outro. O que eu não conheço, eu vou atribuir uma variável. Vou chamar mulheres de X e homens de Y. Opa, já comecei a tradução. Então, ó, eu olhei o que eu tenho que achar, identifiquei o conteúdo e agora, bom, eu tenho que fazer isso aqui virar uma equação. Então, ó, a razão entre o número de mulheres. Então, a razão aqui é uma fração. Mulheres e homens é 3:5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. O que é não compareceu? Eles não foram à prova. Então, ó, as mulheres perderam 4 e os homens perderam 10. E se eu somar essa quantidade de mulheres com a de homens, 362 candidatos realizaram a prova. É igual ao total. Pronto. Eu tenho uma relação para usar um sistema de equações aqui. Eu tenho duas grandezas que eu não conheço e duas equações. Pronto. Peguei esse enunciado em português e pus em duas linhas. Aqui como é que a gente resolveria? Eu iria isolar uma das variáveis aqui e substituir na outra e achar o número de mulheres no número de homens. Então, percebam o passo a passo. Como é que foi feito? Então, peguei a questão, olhei o final dela, descobri o que eu tenho que calcular. Número de mulheres. Voltei para o enunciado. Eu vi que tinha fração e a palavra razão. Então, opa, vou ter que resolver por fração. E vi também que eu não conheço duas variáveis. Então, ou seja, tem que dar uma letra para cada uma. Então, vou acabar usando equação ou sistema. Tá aí. É assim que a gente resolve. Fração e equação e sistema apareceram na mesma questão. Tá? Processo. Assusta? Fala, um passo a passo? Treino. Treino você vai tirar isso aqui de letra. Mas é legal seguir esse método. Esse método vai dar uma guinada na forma de você atacar as questões. E o importante, pessoal, isso vale até para qualquer disciplina. Cabeça. Não é você que tem que ter medo do enunciado. A prova tem que ter medo de você. Você que vai devorar a prova. O enunciado são palavras. Palavras que têm poder? Tem. Nós temos mais. Então não assusta com enunciado. Eu sei que às vezes eu sei que matemática é uma disciplina que a gente já vai com medo e fala, puxa, ela tem fama de ser difícil. Esquece isso. Vai cá, eu me preparei, eu vou debulhar esse enunciado. Vou estraçalhar esse enunciado.
Vai nessa pegada. Porque se a gente já vai travado, falar, eu não sei, é difícil, às vezes a gente não vai enxergar o óbvio. Eu vou ver a fração aqui, não vou perceber que é uma fração. Vou ver razão e não vou lembrar que é razão. Vai na manha, vai na calma, no talento. Tá? Não tem que ter medo de enunciado, não. Vou pegar mais uma questão aqui, ó. De novo, vamos lá. Vamos ver o que ele está perguntando. No final aqui. O valor dessa conta de energia. Ele quer o valor. E as respostas estão como? Vamos dar uma olhada aqui. Se é valor, está em reais. Agora eu vou ler o enunciado. Do último salário que recebeu no valor líquido de 2.748, Ana utilizou 2/3 dos pagamentos das obrigações mensais e metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação que tem. Sabendo que uma das obrigações mensais que Ana pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1/4 do valor que ela depositou na aplicação, o valor dessa conta de energia foi de... Aqui repara, eu não tenho nenhuma grandeza desconhecida, isso aqui é um exercício de conta. Eu tenho o salário e ele foi caindo, ele foi descontando. Então eu não tenho assim, igual no outro, que eu não sabia o número de mulheres e o número de homens. Você pode pensar, mas eu não sei o valor da conta, mas é só calcular direto. Ah, eu quero chamar o valor da conta de X. Pode chamar. Não vai ajudar em nada chamar. Aqui é uma conta do dia a dia. E importante, a PM adora colocar a questão assim, com cálculo de dinheiro. Alguma coisa foi no mercado, foi na venda, foi na padaria, foi no posto de gasolina, foi não sei aonde, foi receber o salário. Adora. Então isso aqui exige só cálculo. E como é que eu sei que resolve por fração? Por isso aqui, ó. Tem fração no enunciado. Pronto. Como é que eu resolveria uma questão dessa? Eu já identifiquei o que ele quer perguntar. Então, ó, eu sei que ela ganha 2.748. Aí, ela utilizou 2/3. Então, eu teria que calcular 2/3 de 2.748 e ia dar as obrigações mensais. São as contas. Aí ia me dar um valor. Aí eu ia tirar esse valor de 2.748 e isso aqui é o que sobra. Aí metade do que sobrou, ela depositou numa aplicação. Então o que sobra, metade vai para a aplicação. Como é que eu calculo metade? Dividir por 2. Repara, metade dividir por 2. Uma das obrigações mensais foi a conta de energia, que correspondeu a 1/4 do valor que ela depositou na aplicação. Eu não tenho o valor da aplicação, calculo 1/4 da aplicação e vai me dar o valor da conta de energia. Só cálculo. De novo, identifiquei o que ele quer, achei a fração enunciado e toco o barco. Perfeito? Passo 2, do assunto pedido. O próximo é o mínimo múltiplo comum. A PM adora a questão de MMC. Como é que eu vou achar que é uma questão de MMC? Tem algumas palavrinhas no enunciado que matam a questão pra gente. Achou as palavras próximo, menor ou mínimo, desconfia. E geralmente, elas podem estar, essas questões estão associadas com tempo. Como assim? O menor tempo necessário para que tal evento ocorra. O próximo encontro dos dois trens se dará. O tempo mínimo que os carros vão demorar para se encontrar novamente. E aí, geralmente, o que acontece às vezes? Quando cai questão com tempo, ele trabalha com mais de uma unidade. Às vezes dias, horas, minutos. Quando ele misturar várias unidades, sugestão do João, faça os cálculos com a menor unidade. Como assim? Se ele falar, por exemplo, 2 atletas estão correndo numa pista circular. Eles se encontram a cada 1 minuto e meio. Ou melhor, eles correm, vou dar um outro exemplo.
um atleta gasta 1 minuto e meio para dar uma volta e o outro gasta 2 minutos. Daqui a quanto tempo eles vão se encontrar de novo? Qual é o menor intervalo de tempo para que eles se encontrem na pista? 1 minuto e meio. Eu tenho minuto e segundo na jogada, certo? Ao invés de eu fazer a conta com minuto, faça com segundos. 1 minuto, 60 segundos. Meio, 30, 90 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Por que segundo? Porque é a menor unidade. Aí eu faço a conta inteira com segundos e depois eu coloco nas alternativas como ele quiser, minuto, segundo. Mas faz a conta com a menor unidade. Porque eu reduzo as chances de errar quase zero. Às vezes na ânsia do 1 minuto e meio, falar 1 minuto e 30, 1,3, está errado. Ou então eu vou fazer conta, eu vou me perder nessas frações de unidade, de tempo. Faça com a menor unidade. Se ele falar em anos e tiver dias, faça em dias. Falou em dias e horas, faça em horas. Tá? Conselho bom esse daí, hein? Então, e tempo, vou colocar aqui, usar a menor unidade. Vocês vão entender isso quando eu pegar a questão para fazer agora. Vamos lá? Então, peguei a questão aqui da PM. Então, vou para o final aqui já. Então, o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia. Opa! Então, o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia. Ele quer as respostas em dias, certo? Tá? Dias de agosto aí. E a palavrinha mágica. Próximo dia. Então, o próximo dia em que ele será. Opa, próximo dia MMC. Não tenha dúvida. Agora eu vou ler o enunciado. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. A cada 6 sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga. No dia 26 de julho, ambos estavam de folga, sabendo que o mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábado, domingo e feriados. Se não ocorrer imprevisto, eles trabalham conforme informado. Então, o próximo dia em que ambos estarão de folga, o mesmo dia, será em... Esse enunciado gigantesco para eu resolver uma questão simples. Veja bem, questão de MMC, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar de quanto em quanto tempo um evento se repete. A cada 4 dias, e a cada 6 dias. Em resumo, ele está falando o seguinte, ache o MMC de 4 e 6. João, não é possível que seja só isso. Pois é só isso. Se eu chegar para você e falar, você que está estudando faz tempo, ou que começou a estudar agora, mas já viu esse tópico, falar, calcula o MMC de 4 e 6. Você fala, ridículo, é 12. Pois é 12. Essa questão inteira era para calcular isso. Então, você vendo o que tinha que calcular, identificando que era uma questão de MMC e achou os números, acabou a questão. Esse enunciado aqui de 8 linhas, que ocupa um espação na prova, você mata em uma linha. Tá? Então, isso que a gente precisa ter essa tranquilidade para fazer. Então, essa questão se resume a isso. Como é que eu saquei? De novo, olhei para o final da questão, achei a palavra próximo, cada 4 dias, cada 6 dias e acha o MMC. Beleza? E aí, daria 12, e depois eu ia pegar 26 dias e somar 12. Bem simples. Vamos ver mais uma. Ó. Vou ler o final aqui. O próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente. Palavrinha mágica. Próximo. Próximo. Vamos ler o enunciado. Uma pessoa toma 3 medicamentos diferentes. A, B e C. Medicamento A cada 4 horas, medicamento B a cada 6 horas, medicamento C a cada 12 horas. Sabendo que às 9 horas do dia 1º de agosto, essa pessoa tomou seus medicamentos juntos, o próximo dia e horário em que ela tomará será em... Bom, já identifiquei o que ele quer para o próximo dia e horário. Então, veja bem, dia e hora. Vou fazer as contas com hora.
Pelo amor de Deus, fala, eu vou falar que 12 horas é meio-dia. Posso acertar? Posso acertar, não é impossível, mas vamos, para que viver perigosamente na prova? Vamos viver tranquilamente na prova, vamos simplificar a vida. Então, vamos restringir o nosso espaço amostral de erro, tá bom? Então, vamos trabalhar com horas, isso que é importante. Então, já identifiquei que é uma questão de MMC, agora eu vou identificar de quanto em quanto tempo os eventos se repetem. Então, medicamento A, cada 4 horas. O B a cada 6 horas. E o C a cada 12 horas. Ou seja, essa questão, também com enunciado grande, menor que a outra, mas ainda grande, se resume a achar o MMC de 4, de 6 e de 12. Aí eu vou achar em horas, certo? Achando em horas, eu pus MMM, não. Estou pensando no chocolate, não. MMC. O que eu vou fazer? MMC de 4, 6 e 12. Eu vou achar o número de horas. Vai dar 12 horas também. Depois de achar 12 horas, eu vou somar as 9 horas, vai dar 21 horas do dia 1º de agosto. Era só isso essa questão. Então, MMC é uma coisa que vocês com certeza fazem bem fácil. Vamos lá, próximo assunto. Regra de 3. Como é que eu identifico uma questão de regra de 3? Regra de 3, simples. Eu desconheço mais de uma variável. Então, por exemplo, eu desconheço não, vamos reformular minha frase. Eu tenho 2 variáveis. Então, 3 pintores pintam uma sala de 20 metros quadrados em tantas horas. Pintores, tem a sala, tem horas, mas a sala não vai interessar. Eu falo assim, quantos pintores pintarão a mesma sala, então a sala não é uma variável, ela está constante, pintarão a mesma sala em 1 hora. Então, veja bem, tenho pintores e horas. E o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar uma das variáveis. Só que ele me deu uma relação entre eles. 3 pintores pintam a sala eu nem lembro o que eu falei agora, em 2 horas, por exemplo. Então, ele tem que dar uma relação. E ele me dá uma relação e com essa relação eu acho o valor que ele quer. Tá? Então, vamos lá. 2, pode ter mais? Pode, mas a PM geralmente cobra a regra de 3 simples. Eu vou colocar 2 ou mais aqui para ser genérico. Tá? E será dada uma relação entre elas. Então, eu sei que quando uma variável tiver um valor, a outra vai ter outro. E aí, com essa relação, eu resolvo a regra de 3, montando lá a minha tabelinha. Ah, quando aqui for 10, aqui é 4. Quando aqui for 5, aqui vai ser x, assim por diante. Tá? Então, é assim que eu vou identificar. Identificar 2 grandezas e achar uma relação. Essa que é a parte importante. Então, vamos lá, vamos pegar uma questão para fazer aqui. Vou ler o final. O tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente. É isso que ele quer que eu ache. Beleza. Agora eu vou procurar a questão. Então, uma máquina trabalhando 5 horas produz um lote de peças. Bom, eu já vi. Horas e lote de peças. Então, ó, horas, lote de peças. Fala, mas por que isso não é um sistema de equações? Poderia ser? Poderia. Mas, veja bem, ele deu que se ela trabalhar 5 horas, produz o lote de peças em 3 dias. O lote de peças, a variável é dias. Grifei só errado, é dias. Tá? O lote é a mesma, vou até apagar aqui. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, então olha isso, ele deu uma relação. Então, ó, o que ele colocou? Ele colocou horas,
trabalhadas, né, por dia e dias. E ele falou que 5 horas por dia eu produzo o lote em 3. Opa, ele deu a relação. Aí, para fechar, aí a gente ter certeza que a questão é de regra de 3 simples, ele tem que me dar um valor e pedir outro. Ele quer que o mesmo lote fique pronto em 2 dias. Opa, ele me deu o valor, 2 dias. Então, quantas horas tem que achar? X. Pronto, matei. O enunciado em português e em matemática é isso aqui. Se eu chegar a você e falar, resolve essa regra de 3, você resolve de olho fechado. Mas a questão assusta. Tá aqui como resolve. Então, de novo, vou falar, vocês vão sonhar comigo falando isso, vocês vão me enjoar. Pelo amor de Deus, fica quieto, mas não vou ficar quieto não, vou falar várias vezes. Olha o final da questão, acho que vai ser perguntado. Olha as alternativas. Ele quer o quê? Em horas e minutos. Identificar o assunto. A gente já viu sistemas de equação e equação, fração e porcentagem. Vimos MMC. E agora a regra de 3. Acha 2 variáveis. Bom, até aí 2 variáveis também podem ser sistemas de equações. Beleza. Só que ele deu uma relação. Ele deu que quando uma variável vale um valor, essa vale outro. Aí ele me dá mais uma variável e pede a outra. Então aqui, ele deu o número de horas trabalhadas por dia e o número de dias necessários. Forneceu o número de dias e pediu o número de horas. Regra de 3 simples. É assim que a gente resolve. Maravilha? Média aritmética simples. Esse é bem tranquilo. Vai aparecer enunciado a palavra média. A idade média... Não é idade média de história, hein? Se eu for dar aula de história aqui, eu vou deseducar vocês. Deixar para os nossos mestres de história. Mas a palavra média, a idade média, o tempo médio, o gasto médio, a média das idades, tudo isso vai para cair em média aritmética simples. Não tem segredo. Achou a palavra média, fecha o olho, vai na fé e vamos que vamos. Foco, força e fé aí na média. Seguinte. Peguei a questão, vamos lá. Pimba, vamos pro final dela. A idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é... Bom, idade. Por enquanto, nada de média. Vamos lá. Já começou bem. Olha que presente. A média aritmética das idades. Pronto, acabou. Já sei que é questão de média. Então eu sei que eu vou ter que somar e dividir por um número. A média dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é 22 anos. Um dos jogadores titulares desse time que tem 20 anos sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador que fez com que a nova média das idades dos 5 do time passasse a ser 23, e a idade que substitui tá. Ou seja, eu já identifiquei que é média. Vou dar uma dica sobre questões de média da PM. Nem sempre ele vai te dar todos os valores. Ele não deu a idade dos 5 jogadores. E ele nem precisa dar algumas questões da PM, alguma não, várias questões que caem nos concursos da PM, ele deixa lá um conjunto de valores que somados é constante nos dois casos. Você fala, como assim? Seguinte, essa aqui eu vou destrinchar com vocês. Ó, a média da idade dos 5 jogadores é 22 anos. Ele não falou, por enquanto, de ninguém. Então, eu não conheço, vou chamar de X. Então eu sei que o jogador 1 é X1, o jogador 2 é X2, o jogador 3 é X3, o jogador 4 é X4, o jogador 5 é X5. E a média deles vale 22 anos, certo? Então, quer dizer que se eu somar de X1, X2, X3, X4, X5, eu vou chegar em 22 vezes 5, que é 110. Eu não vou resolver a questão, mas eu quero dar espaço com vocês. Aí ele falou o seguinte, ó. Um dos jogadores, que tem 20 anos, sofreu uma lesão. Vamos supor que seja o X1, tá? Então o X1 é igual a 20. Portanto, X2 mais X3 mais X4 mais X5 é igual a 90, certo? 110 menos 20. Aí ele falou que a nova média da idade dos jogadores é 23. Ou seja, eu vou chamar esse cara de X6. Se eu somar o cara novo, X6, com os outros, X2 mais X3 mais X4 mais X5 sobre 5, falou que isso aqui vai dar 28, não 23. Certo? Aí fala, João, mas eu não tenho nada de idade dos outros.
De fato, a gente não tem. Só que, veja bem, eu tenho a soma desses valores aqui, que cabe exatamente aqui, ó. Então, eu não sei qual é a idade do 2, do 3, do 4 e do 5, e nem precisa. Basta eu saber que a soma delas, que se repetiu nos dois casos, antes da lesão e depois da lesão, é a mesma. Vai dar 90, eu vou conseguir fazer a conta aqui. Tá? Então, de novo, eu identifiquei que ele queria a idade, vi que era uma questão de média, que ia ter que usar a média. E essa dica que eu estou dando vale para as provas da PM. Ou seja, que geralmente ele não me dá todos os valores, mas eu vou manipular de um jeito que eu consiga a soma de um conjunto de valores que se mantém em dois casos diferentes. Nesse caso era antes da lesão, depois da lesão. Eu não sei a idade dos demais jogadores e nem precisei para fazer. Basta eu saber a soma delas, tá claro? Isso aqui vem na prática, vocês vão pegando isso com calma. Um outro exemplo aqui. Vou resolver essa questão aqui, vou destrinchar. Você vem aqui, ó. Então, na média, o número de pontos obtidos por esse grupo. Ele quer o número de pontos obtidos pelo grupo na média. E a palavra média matou, né? Ó, na média. Pronto, acabou. Aí sim. Na média, eu já sei que é média. Então, o gráfico obtido o número de pontos pelo que participaram de uma atividade recreativa. O número de pontos obtidos pelo grupo foi 30%. Opa, tem porcentagem também. Então, eu tenho porcentagem. Lembra que eu falei? Porcentagem é uma ferramenta. Tem questão só de porcentagem? Tem, mas ela aparece em diversos outros conteúdos. Então, eu sei que o número de pontos obtidos pelo grupo A foi 30% maior do que o grupo C. Então, eu sei que os pontos do A, 30% a mais que do ponto C. Então, se eu conheço do A e sei que ele é 30% maior, então o A vai ser 1,3 do ponto C. Eu conheço o ponto A, eu acho o ponto C. Depois eu vou tirar a média. Como eu vou tirar a média? Vou somar 52, vou somar 85, vou somar o X, que é o ponto C, vou somar o 63, eu já vou ter achado o valor de X, vou dividir por 4, mas vai dar a resposta que eu quero e só esmiralhar na alternativa. Certo? E o último tópico, geometria. Sempre cai geometria na prova da PM. Sempre. Mas tem uma notícia maravilhosa. Eu sei que tem gente que ouve a palavra geometria, já se coça, já se contorce na cadeira, fala, não gosto dessa coisa. Mas tem 3 palavras-chave que aparecem no enunciado. Você vai bater, você vai saber o que é. Primeira coisa é o seguinte, se a questão tiver algum desenho de alguma forma plana, de um sólido, já vai te induzir que é geometria. Essa é bem fácil de identificar. Mas as palavras perímetro, área e volume. Perímetro, área e volume vai induzir a resolver a questão de geometria. Geralmente, nas questões da PM, ele dá uma grandeza e pede a outra. Ou seja, ele dá o perímetro e pede a área. Ele dá o volume e pede a área lateral. Ele dá a área e pede o perímetro. Ou então ele dá o perímetro para você usar para achar uma outra coisa. Mas ele normalmente fornece um valor e pede o outro. É assim que as questões de geometria da PM funcionam. E tem uma frase que é bem legal. Vou marcar aqui as coisas. As palavras área. Vou tirar as aspas aqui. Área. Perímetro. Isso aqui é um E, tá? E volume. Fornece uma. Isso não é sempre, é às vezes, e pede a outra. E aí, quando a questão tiver desenho, e aparece uma legenda assim, não, desenho não, é figura fora de escala. Apareceu figura fora de escala, tenha certeza que é uma questão de geometria, geralmente de área de perímetro. Tá? Exemplos clássicos aqui. Já bati o olho aqui, ó. Figura fora de escala. Então vamos para o final. A área não recoberta com grama tem.
E ele quer a resposta em metros quadrados. Ele não quer em hectare, ele não quer em alqueire paulista, ele não quer em quilômetro quadrado, ele nem em milímetro quadrado, ele quer em metro quadrado. Uma praça retangular cujas medidas em metros estão indicadas na figura tem 160 metros de perímetro. Sabendo que 70% da área dessa praça estão recobertos de grama, a área não recoberta com grama tem. Então veja bem, ele deu o perímetro, que é a soma dos lados, e eu vou achar o valor de x. Então eu sei que aqui também mede x, aqui também mede x mais 20. E aí, medindo isso daí, eu sei que 4x mais 40, que é a soma de todos os lados, vai dar 160. Aí eu vou achar que o x vale 30. Aí com x igual a 30, eu sei que esse lado mede 30 e esse aqui mede 50, eu consigo fazer o cálculo da área. Eu sei que 30% está recoberto de grama. Desculpa, 70%. Então também tem porcentagem. De novo, porcentagem é ferramenta. Aparece em várias questões. Fala, pô, misturar geometria com porcentagem é sacanagem. Pois é, mas esse é o papel da banca. Cutucar a gente onde a gente não gosta. E a gente está aqui para que essa cutucada ela nem faça nem cócegas em vocês. Então, se 70% está recoberto de grama, então 30% não está, certo? Então, basta eu calcular 30% da área total, que eu vou achar o que ele quer. Ou eu posso calcular os 70% e depois fazer a diferença da área total para os 70%, o que for melhor. Mas as questões de geometria geralmente têm contas muito simples, bem diretas, bem tranquilas. Tá bom? Pessoal, a última de hoje, que é o seguinte, de geometria. Sabendo que o lote 1 tem a forma de área, então a área total desse terreno ele quer a área total do terreno. Ele falou que o lote 1 é um quadrado. Então vamos pegar o começo da questão. Primeira coisa aqui, ó, figura fora de escala. Um terreno foi dividido em 2 lotes. Ele deu quadrado com 90 metros quadrados, 900 metros quadrados de área. Então ele deu a área e ele está pedindo uma outra área. Ah, mas você falou que pediu o perímetro. Não, geralmente ele dá uma e pede a outra, mas acontece isso também. Então, ó, falou o quê? Que o lote 1 tem 900 metros quadrados de área. Se ele é um quadrado, eu sei que as medidas são iguais. Então eu sei que se a área é 900, que x vezes x é 900, eu vou chegar que o x vale 30. Então, se o x mede 30, aqui também mede 30. Aqui, então, vai medir 50. A área total do terreno vai ser o quê? É a área de um retângulo, né? A área aqui de 50 vezes 30. Vai ser, no caso aqui, 1.500 metros quadrados. Vai ser a área do retângulo. 30 vezes 50. Essa daqui acabei resolvendo, porque também é bem direta. Pronto, você já marcaria aí a alternativa C. Repara que são contas simples. Eu não gasto muito tempo fazendo conta em questão de geometria na PM. É mais chato identificar. Então, área perímetro. Às vezes aparece geometria espacial. Recentemente apareceu volume. Mas geralmente fica em figuras planas. Se aparecer volume também, vai ser volume de um bloco retangular, de um prisma. Nada do outro mundo. Então, vamos sumarizar essa nossa aula, esse nosso bate-papo aqui. Como é que ficou isso tudo aqui? Então, peguei uma questão da PM, lê o final da questão, identifica o que ele está perguntando, qual é a pergunta. Olha as alternativas para saber como é que a sua resposta tem que estar. Porque se a resposta é em porcentagem, não adianta eu calcular uma fração. Tá? Depois a gente vai identificar os tópicos. Então, se tiver fração ou porcentagem enunciado, tem que usar porcentagem. Se eu desconhecer uma ou mais grandezas, equação ou sistema de equações. Se tiver a palavra mínimo, próximo, menor, mínimo múltiplo comum, trabalhar sempre com menor unidade se for de tempo. Se for uma regra de 3 simples, ele vai apresentar 2 grandezas, vai me dar uma relação entre elas, vai dar o valor de uma delas num outro cenário e vai me pedir o outro. Se tiver a palavra média, aritmética, média, pontos médios, valor médio, cálculo de média. Se tiver perímetro, área, geometria plana.
Maravilha. Plana ou se tiver volume de geometria espacial. Maravilha? Espero que isso tenha ajudado vocês aí na tradução do português pro matematiquês. Não esqueça da dica de folheie o caderno de questões com um minutinho de calma aí para ativar o cérebro, para ir buscar nas suas pastas o conteúdo que vai precisar em cada questão para resolver. Porque você estudou, você se preparou, ou seja, o conteúdo está na sua cabeça. É só o cérebro conseguir acessar na hora da prova. E calma e tranquilidade. Você estudou, viu nossas videoaulas, viu nossa apostila, se preparou, vai ser um sucesso, tenha certeza. E a gente da Nova está aqui com você para isso, para dar a mão para você, passar pela prova e ir rumo à sua posse, à sua vaga que você merece. E está se preparando para isso. Maravilha? Pessoal, tamo junto, valeu, obrigado, bons estudos, até a próxima. Tchau!